Graças a Deus, maravilha. Deus é bom. Ele está aqui, amém? Louvado seja Deus. Quero ouvir bem breve também um testemunho. Deixa o microfone já com a irmã Cristina. Ela quer contar uma bênção. Leva ali para ela. Pode ficar de pé, irmã, por gentileza. Som. Isso. A irmã Cristina. Bom, pastor, eu estou aqui depois de 2 meses sem poder vir, incapacitada de vir, para vir dar meu testemunho que eu fui curada do câncer. Em nome de Jesus Cristo. E eu falei que assim que eu pudesse vir, eu ia vir testemunhar que eu fui curada. Tirei a bolsinha, está tudo bem comigo. Oh, glória. Graças a Deus, pastor. Deus é bom, o tempo maravilhoso. todo. Eu lembro que a irmã vinha com a bolsa, né? Aquela Sim. bolsa colostomia. Sim, E vinha no culto com bolsa, com aquela bolsa, irmão. Estava tá aqui, ali, ó, buscando e crendo no milagre, né? Sim. Fez os exames. Tá tudo certo. Tudo graças certo, tudo a Deus. abençoado. Curada em nome de Jesus. Eita pastor. glória. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Que maravilha. Deus abençoe. Deus faz milagre. Amém? Que bênção. Glória a Deus. Não há palavras, né? Para nós agradecer o quanto Deus é bom. Quanto vale um milagre desse? Não tem? Não tem preço. Não tem preço. E a gente vê Deus abençoando a vida da nossa irmã e a família feliz. E edifica a fé e aumenta a fé. E todos vão crer que Deus, Ele é poderoso para fazer grandes milagres. Aqueles que buscam, aqueles que batem, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Deus, Ele foi, Ele é, e Ele será para sempre nas nossas vidas. Tem alguém hoje pela primeira vez? Eu quero dar um bem-vindo. Tem alguém hoje pela primeira vez? Quero receber você com bem-vindo na noite de hoje. Vocês convidar. Eu já disse aqui do culto, traga mais um. Você convidar alguém para estar recebendo de Deus a palavra nesse ambiente. Assim como convido você às festas, e você, porque você considera, você tem uma amizade, você tem um carinho por essa pessoa, e você vai, se assim for recíproco, porque é uma via de mão dupla. Se dá e se recebe. Então, se você chama alguém, convida alguém para estar num ambiente como esse, e diga-se de passagem, não tem outro lugar como esse, que alguém não chegue aqui e não saia abençoado. Esse é o melhor lugar. Convide alguém para cultuar, ouvir a palavra de Deus. Uma semente vai ser lançada e nós cremos que essa semente vai germinar em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um minutinho, para nós orarmos ao Senhor, para que Ele fale conosco, por intermédio da sua palavra nesse ambiente, e o nome dEle venha a ser engrandecido, exaltado e glorificado. Pai, nós, mais uma vez, te agradecemos por tudo que o Senhor foi, tudo que o Senhor é e será para sempre nas nossas vidas. Eu digo, Deus, estás aqui nesse ambiente em espírito e em verdade. Esse é o momento onde nós ouviremos a tua voz. Esse é o momento onde, Senhor, o teu Espírito Santo vai falar por intermédio da tua palavra. Que toda inquietação, dispersão seja lançada por terra e que, Senhor, fale, Senhor, através da minha vida e que haja entendimento por intermédio da tua palavra em cada coração nesse ambiente. Aqueles que estão em casa também através da live recebam a palavra do Senhor. E que a tua palavra, Senhor, venha trazer cura, libertação, transformação, milagres para a glória do teu nome. Tudo é para a tua glória. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui, Pai. O Senhor tem liberdade para envolver vidas, falar palavra através da tua palavra, visão, revelação, Espírito de Deus da verdade. Aonde o Senhor está, tem milagre, tem adoração, tem entrega, tem renúncia, tem salvação, tem transformação. Espírito Santo faz, fala, revela-se, manifesta-se, tocando vidas agora. Que todo mal, todo intento do inimigo e maligno sejam repreendidos e quebrados. Em nome de Jesus, do menor ao maior. As crianças no departamento que estão também recebendo do céu.
do Senhor a tua palavra. Que o Senhor esteja com cada um dos teus filhos naquele ambiente. Meu Deus, que eles venham sair também diferenciados, assim também os teens, todos nesse ambiente, venham sair diferenciados, transformados pelo poder da tua palavra. Eu digo em nome do Eterno, o Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo, está nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Quero aqui também deixar a minha saudação, meu bem-vindo. Obrigado pelo carinho, pastor Almeida. Deus abençoe, pastor Almeida, sua vida, sua casa, seu ministério. Muito obrigado pelo carinho de estar conosco aqui adorando a Deus hoje, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero que você abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 66. Profeta messiânico. Vou ler 2 versículos apenas, versículo 1 e 2. Graças a Deus. Deus está aqui. Então, irmãos, dia 19, é uma sexta-feira. Nós temos aqui o grupo de homens e tem as esposas que quiserem estar conosco clamando a Deus, nós estaremos, porque elas querem também. Quem não tem aí, não provou, não experimentou, não teve essa experiência, possa ter, em nome de Jesus. Muito bom buscar o Senhor. Bom é buscar ao Senhor. Louvado seja Deus. Não importa o lugar, é buscar o Senhor. Eu queria que vocês lessem toda a igreja no 3. 1, 2, 3. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E eu quero, hoje aqui, através dessa palavra, ser voz profética, ser boca de Deus para as nossas vidas nesse ambiente. Mas, por esses dias, o que nós temos pensado e refletido é nos acontecimentos. Tudo que está acontecendo no mundo, não tem como nós que cremos, nós que servimos o Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo, nós temos um propósito, e nós temos uma certeza, e nós temos uma convicção, que a nossa estadia aqui é passageira, pastor Almeida. Diga assim, estamos só de passagem. Nós somos estrangeiros nessa terra. Paulo diz que somos estrangeiros aqui, a nossa vida aqui é passageira. Então, nós temos que estar atento a tudo que está acontecendo no mundo. Tudo que está acontecendo, isso Jesus, há mais de 2000 anos, ele disse que haveria pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, os pais contra os filhos contra os pais, irmão contra irmão, os homens se odiando. Está tudo muito, muito claro, muito explícito nos dias de hoje. E para falar mais um pouquinho do que acontece nos dias de hoje, se você olhar um pouquinho dos noticiários, você vai ver que acaba de cair o comunismo em Nepal. Os estudantes, eles se revoltaram contra a opressão, e houve uma queda. Hoje há um conflito muito grande em Nepal. Diga comigo, Nepal. Também falando, irmãos, Israel está em guerra, o Oriente Médio está em guerra. Há um bombardeio que aconteceu agora no Catar, porque havia um grupo instaurado, uma base do Hamas, e houve um bombardeio naquele lugar. Também o que falar da Ucrânia, da Palestina. O que falar da Polônia, que a Rússia também
agora está se levantando contra a Polônia. Então, olha quantas coisas estão acontecendo. Nós podemos ver aí a revolta de muita gente, uma guerra estabelecida do ativismo da direita contra a esquerda, ou melhor, a esquerda contra a direita. Nós acabamos de ver aí um ativista religioso, e eu acompanhava, eu via muitas mensagens e algumas entrevistas, e ele esclarecendo para alguns jovens acerca do cristianismo, acerca da palavra, e as suas mensagens esclarecedoras para aqueles ateístas, ateus, os ignorantes, que não conhecem a Deus. E esse homem agora acaba de ser morto. Charlie, ele acaba de ser alvejado, ou melhor, ontem, né, foi alvejado e morto. Um homem, um pai de família, morto, na frente de centenas, e por que não milhares, de jovens. Também, no Brasil, nós estamos passando por um momento difícil na política. Uma condenação de um ex-presidente por causa de uma opinião. Qual foi o crime desse ex-presidente? A sua opinião. Se levantam alguns ministros e resolvem encarcerar o então ex-presidente da República. Nós vemos na Venezuela também rumores de guerra. Enfim, olha como está o mundo. Está um caos. O mundo está um caos, e não estou falando isso para que você deixe de viver, para que você ou eu ou nós deixamos de sonhar, mas nós estamos, irmãos, lembre-se de uma coisa, nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e de Israel. Nós estamos aqui por um propósito e por uma causa. Diga comigo, pela fé. Nós estamos aqui pela fé, não vamos fechar os olhos para o mundo. Pelo contrário, tudo que está acontecendo, a palavra do Senhor já dita, anunciada, e qual é o nosso compromisso, a nossa obrigação e responsabilidade? Não tirarmos os nossos olhos do Senhor. Para quem o Senhor está olhando? Está olhando para alguém como eu e como você, que está aqui hoje, na noite de hoje, recebendo a palavra. E através da palavra, nós seremos fortalecidos e edificados. Não importa, o mundo está virado de cabeça para baixo, e isso o próprio Cristo já disse há milhares de anos atrás o que aconteceria. E se nós, irmãos, não estivermos ligados no Senhor, e se os nossos olhos, Paulo disse que nós não temos que andar por vista, mas andar por fé. O apóstolo Paulo disse assim, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais indignos e miseráveis homens da face da terra. A nossa esperança, ela está no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diga-se de passagem, que bom é estarmos aqui nessa noite. Eu mais uma vez declaro que os olhos do Senhor, Ele está para a minha vida e para a sua. Para aqueles, como diz a palavra, o aflito e abatido de espírito, que treme diante da palavra do Senhor Jesus. Então, falando nisso, nós que tememos ou que trememos diante do Senhor, somente esses atraem a atenção de Deus. É verdade que no mundo um caos, as pessoas estão saindo e assombradas e assustadas com tanta criminalidade. Muitas coisas estão acontecendo nas ruas. Muitas coisas estão acontecendo dentro dos lares. O feminicídio tem aumentado. Muita coisa está acontecendo. A Bíblia diz que o mundo jaz, está morto no maligno. Mas tem alguém, como eu e você na noite de hoje, que nós estamos atraindo o olhar, a atenção de Deus. E Ele está aqui em espírito e em verdade. E se alguém acredita nisso, dá um glória bem forte para Jesus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero apresentar aqui hoje algumas características de quem atrai a atenção de Deus. Algumas características, e eu quero que você observe e preste atenção na palavra. Porque é verdade, nós queremos as bênçãos do Senhor. Nós queremos viver milagres, nós queremos muito de Deus para as nossas vidas. Mas a
palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, diz: se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. As bênçãos de Deus são condicionais. Posso ouvir um amém? A gente olha para o capítulo 66, é o último capítulo do livro do profeta messiânico. E aqui Deus está falando de juízo, e também Deus está falando de restauração. Quando vem o juízo de Deus, aí vem a restauração, e através da restauração vem a adoração. A adoração, ela vem depois de um processo. Talvez alguém está aqui hoje, e eu comecei falando, porque tem pessoas aqui, meu irmão, que se falar de política, meu Deus do céu, é capaz de ir até embora. Eu sei disso, que é chato. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, somos um cidadão. Eu e você somos cidadão. E o cidadão paga a conta, o cidadão, se roubar, vai preso, o cidadão tem obrigação em cumprir as leis da terra. E aquele que não cumpre as leis vai passar por uma punição, um castigo. Não tem, meu irmão, ainda nós estamos nesse mundo. É verdade, é uma escolha você querer opinar ou não. Muitos querem ficar neutro, eu concordo também, e vamos dando glória misturado com aleluia. Mas a mensagem que nós temos que hoje atentar para aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesse ambiente é que nós temos que estar totalmente voltado para o Senhor, de coração, de verdade e de espírito. É uma tarefa difícil, mas não impossível, porque o Deus que está aqui em espírito e em verdade é que está fazendo a obra na minha vida e na sua vida. Diga comigo: Deus está fazendo uma grande obra nas nossas vidas. Para que o povo fosse restaurado e a adoração fosse verdadeira, era necessário o quê? Era necessário Deus enviar já na graça. Assim, nós olhamos para Isaías e ele é o profeta que mais falou da vinda do Messias. Então, a gente vai olhar para o contexto do livro do profeta Isaías e nós vamos ver o povo. E que povo é esse? O povo estava voltado, o povo confiava no quê? Nos rituais. O povo confiava o quê? Nas grandes construções dos templos. Lembrando esse templo, esse lá atrás, o templo de Salomão, e que depois foi destruído, mas reconstruído. Então o povo confiava, e eles achavam que as grandes construções, ou os grandes templos, eram esses que impressionavam a Deus. Mas nós temos a palavra, eu quero já pedir para a sonoplastia colocar Atos, capítulo 7, versículo 48, e nós vamos ver que templo, lembre-se disso, eu não quero depreciar os templos, de jeito nenhum, mas o que eu quero aqui é que nós venhamos ter um coração verdadeiro e adorar a esse Deus, aonde nós estivermos. Deus não precisa de lugares, de ambiente, para que a glória dele venha. Se você estiver no metrô, falando com ele, você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você estiver no seu quarto, fechar ele, ele vai ser encontrado, lá no secreto Deus quer ser encontrado é no quarto. Se você estiver no banheiro, ali o Senhor vai estar te vendo. Se você estiver na cozinha, se você estiver, querido, dentro do ônibus, aonde você estiver, a partir do momento que você se prostrar para adorá-lo em verdade e em espírito, então haverá um mover do Espírito dele dentro das nossas vidas. E cuidado! Cuidado, porque talvez você possa estar num lugar tão cheio de Deus, alguém pode ser liberto, pode haver uma manifestação. Lembra-se que aonde chega a luz, as trevas vai em? Aonde tem luz, as trevas vai em? Imagina você chegar perto de alguém cheio de trevas, tomado por trevas, você chega e encosta, está cheio de Deus, é luz. Cuidado, se alguém cair do seu lado, você já está ciente, você já sabe. Você vai lá bem de mansinho, quietinho, sem causar tumulto. Vai no ouvidinho, em nome de Jesus. Pronto. O poder de Deus que está na minha vida e na sua vai trazer libertação, vai trazer cura, vai acontecer milagres. Aleluia! Sabe por quê? Diga, por quê, pastor? Não, tem gente que não diz. Quero todo mundo dizendo, por quê, pastor? Porque nós estamos atraindo a atenção de Deus.
Aleluia! Louvado seja Deus. E dito isso, o que o profeta está dizendo aqui, o que o profeta ele está dizendo no livro, no capítulo 66, do versículo 2, o Senhor está olhando para aqueles que têm se voltado a Ele em verdade e em espírito. Lembre-se da samaritana. A samaritana, ela queria saber qual é o lugar Jesus de adorar. E Jesus disse, os verdadeiros adoram o Pai em espírito e verdade. Não importa onde for o lugar, mas adoram em espírito e verdade. Então, quando olhamos para o contexto histórico, o povo estava ligado a grandes construções. E achavam que, assim como Moisés, ele foi dado por Deus, orientação divina do céu. Deus disse para Moisés construir um tabernáculo, porque era um lugar que Deus queria adorar. Então eles estavam habituados, isso virou uma cultura, que o verdadeiro lugar de adorar era o quê? Era em construções, era no templo, no lugar de adoração, no tabernáculo. Mas agora a graça se revelou, a graça se manifestou. Quem é a graça? Quem é a graça? Quem é a graça? Quem é a graça? Diga, Jesus é a graça. Aleluia! Então vem a graça, a cortina, o véu se rasga e agora a palavra de Deus é: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo completa dizendo assim, que o nosso corpo é habitação. O nosso corpo, Sérgio, é morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus está aqui em espírito e em verdade. E é a noite de hoje, Pastor Almeida, que nós temos a oportunidade de sair daqui, irmão Einstein, transbordando na unção do Espírito, não por conta do templo, não por conta da estrutura, não por conta da iluminação, mas porque tem alguém aqui atraindo a atenção de Deus, e o olhar de Deus está para a minha vida e a sua. Então há um transbordar e um derramar do Espírito de Deus na sua vida. Eu não sei você, mas eu quero viver todos os milagres que Deus tem para mim nessa terra. Eu não sei você, eu quero que o Espírito Santo use a minha boca, minhas mãos, as minhas pernas, aonde eu for, eu quero ser um instrumento de Deus. Aleluia, amém. Louvado seja Deus. Último capítulo do profeta Isaías, a gente vai ver que o povo volta do exílio. E dentro desse contexto, havia muitas pessoas que ainda estavam aprisionadas à formalidade. O formalismo religioso era tomado, ou melhor, tomava o coração daquele povo na época. E aí Deus, ele mostra que ele não se agrada de rituais, mas ele se agrada de corações quebrantados diante da sua presença. Lembra que o salmista diz? Um coração quebrantado, Deus não o desprezará. Um coração quebrantado, Deus não desprezará. Diga comigo, um coração quebrantado, Deus não desprezará. Ele está aqui olhando agora o meu coração e o seu. E eu queria que você, só um minutinho, adorasse Ele agora, em verdade e em espírito. Um minutinho agora, você fechasse os seus olhinhos e desse liberdade e diga: Espírito Santo, hoje nós estamos aqui para entregar o que o Senhor é digno e merece. O Senhor merece adoração, louvor, aleluia, o Senhor merece honra e glória. Não se preocupe com aquilo que vai acontecer de milagre para a tua vida. O que Deus quer é que você atraia a atenção de Deus. Então, um minutinho para nós adorarmos a Ele aqui em verdade e espírito. Contempla-nos aqui, Pai. Que haja verdade, que toda mentira venha ser tirada e arrancada de nós, Pai. Glória ao teu nome, Jesus. Nossa carne, glória ao teu nome, miserável. Eu sou bem, quero fazer o mal. Eu não quero fazer o mal, eu quero fazer. Nós permaneceremos em tua presença, Jesus.
Receba do poder do Espírito Santo. Receba que hoje tem corações despedaçados aqui. Tem vidas aqui hoje que chegou aqui só com um pouquinho de azeite na botija, mas o oleiro está aqui hoje e ele está dizendo para eu dizer para alguém: tem azeite para derramar na botija. Se alguém quiser do azeite, eu vou transportar do meu azeite nessa noite. De que é sombra. Então adore a Ele aqui. Há uma unção sendo derramada aqui hoje. O meu Deus está dizendo: eu estou curando alguém aqui. Hoje. Alguém que está aqui hoje vai voltar na próxima quinta, compartilhar que chegou aqui enfermo. Está saindo daqui curado para a glória de Deus. Aleluia. Se prepare, a irmã contou milagre, mas Deus está fazendo muitos milagres aqui, irmã Cristina. Aleluia. Deus é Deus de grandes milagres, porque Ele é Deus e continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pergunta é essa hoje: se Deus criou tudo, por que realmente Ele procura em nós? Deus criou tudo, o que Ele procura em nós? O que Deus, esse Deus tão grande que criou todas as coisas, capítulo 1, ele está dizendo: o céu é meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Quem sabe o que é um estrado aqui? Quem sabe o que é um estrado? Levanta a mão. Quem sabe o que é um estrado? O culto tem que ser um culto. Deus está no trono. Lembra que os reis tinham o quê? Um apoio dos pés, um descanso, um estrado. Deus está no trono. Debaixo dos pés, o apoio. Debaixo desse apoio está a terra, está o universo, as galáxias, os planetas, debaixo dos pés desse Deus tão poderoso. Aleluia! E Ele está enxergando aquele que está atraindo a atenção dele. Verdadeiros adoradores. Deus está no trono olhando, deixa eu ver. Tem adorador naquela igreja, na comunidade bíblica, nas mãos de Deus. Deixa eu ver se tem 2. Deixa eu ver se tem 3. Deixa eu ver se tem 4. Deixa eu ver se tem 5. Se tiver meia dúzia de adoradores naquele ambiente, eu vou manifestar através do meu espírito um poderio. Hoje é noite de cura, de milagre nesse ambiente. Aleluia! Se prepare. Você está levando unção do Espírito Santo aqui de Deus hoje. Amanhã alguém vai olhar você no emprego e vai falar: mas o que está acontecendo com você? Está diferente. Estava meio apagadinho, meio mortinho, está mais vivo do que nunca agora. O que está acontecendo com você? Está brilhando, passou óleo. Você vai dizer azeite. Só que esse azeite não é um azeite, não é o azeite galo. Não é o aquele azeite, esses azeites aí. É o azeite, é a presença do Espírito Santo, é ungido em espírito dentro das nossas vidas. Tudo Ele criou. O que realmente Ele procura em nós? Ele procura um coração humilde, quebrantado e submisso à sua palavra. Diga assim: Deus procura em nós um coração humilde, quebrantado e submisso à sua palavra. Chegar aqui é fácil. Se submeter à palavra, que aí o negócio, aí o caldo engrossa. Chegar aqui é fácil. Se submeter à palavra do Senhor, o caldo engrossa. Mas nós chegamos aqui hoje. E o Espírito Santo de Deus, ele faz a obra nas nossas vidas para nós nos submeter à palavra dele. E quando nos submetemos à sua palavra, atraímos a atenção. E quando atraímos a atenção de Deus, meu irmão, misericórdia. Jó atraiu a atenção de Deus. Porque Deus olhava e via um verdadeiro adorador na terra. Passou um processo.
Mas como diz a palavra, o melhor não é o começo, é como termina. Terminou o homem mais rico, com os filhos mais belos do Oriente. E o nome desse Deus, até hoje, através de Jó, é glorificado. E o Deus de Jó é o mesmo Deus que está aqui, irmão Einstein. Aleluia, é o mesmo Nathalie, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, que tem milagre para alguém que acredita nesse ambiente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quem atrai o olhar de Deus? Quem atrai a atenção de Deus? Sabe o que é o mais difícil, querido? É ter esse coração aqui, ó. É ser humilde, quebrantado e submisso à palavra de Deus. Onde hoje muitos são doutores de si mesmo. A gente vive num tempo que as pessoas são doutores de si mesmo. Eu tenho dito aqui para os irmãos, nas reuniões, no Soma, muito barulho. Como atrair, como ouvir Deus com muito barulho? Barulho eu digo barulho é que nós não paramos. É muita coisa, é muita gente falando, é nós meditando em muita coisa, vendo muita coisa, então, muito barulho. Nós não paramos um tempo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala que o teu servo ouve. No silêncio. Você já percebeu que silêncio às vezes incomoda para algumas pessoas? Nós vivemos num mundo tão barulhento que se fizer silêncio traz um incômodo. Mas Deus quer falar. Ele quer que nós paramos um pouquinho para ouvir. É no silêncio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está aqui, você crê nisso? Em nome de Jesus. Quando olhamos para o livro e o que Isaías, ele estava profetizando e falando, e que hoje está acontecendo de Deus para as nossas vidas, a gente vai ver a soberania de Deus na sua criação. Quem criou o universo? Diga comigo, foi Deus. Quem criou o universo? O texto diz que a mão dele fez todas as coisas. Ele é o Criador, o soberano, o dono do universo. Diga assim, Deus grande. Deus soberano. Deus todo-poderoso. O diabo é poderoso? Oxe, como não? Ele faz cair fogo do céu. Como que não? Ele interfere na natureza? Calma, eu vou chegar lá. Está ansioso. Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso. Mas os demônios, eles também têm poder. Mas a palavra do Senhor está dizendo assim, ó, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga assim, o nosso Deus é todo poderoso. E esse Deus todo-poderoso está dizendo, eu vou olhar, sabe para quem? Eu vou olhar para o pequeno e o humilde. Para esse eu olharei. O Deus todo grandioso, todo poderoso, ele diz lá em Tiago 1, capítulo 1, ele está dizendo assim, olha, o soberbo eu abato, mas o humilde eu exalto. Tem exaltação de Deus para o humilde aqui, eu sou o primeiro que já estou recebendo, aleluia! Para quem o Senhor está olhando? Para o aflito e abatido de espírito, para o humilde, para o pobre em espírito, como diz Jesus na Benvitude. Isaías está falando aqui, e Jesus lá no Monte das Oliveiras, no capítulo 5, ele está falando, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E o que é isso, pastor? É você ser dependente de Deus. É reconhecer, quem é o pobre em espírito? É reconhecer que Deus é grande e que nós somos nada. Quem sou eu? Uma laminha, nada. Jesus vai falar de dois crentes que vão entrar no templo para adorar. Jesus está contando uma parábola. Entrou dois homens, dois adoradores, o judeu e o publicano. Entraram no templo para orar. O fariseu, ele se sentia o santarrão. E ele batia no pedir a Deus, eu não sou como esses não, viu? Enganadores, roubadores. Eu dou o dízimo, eu tomo a ceia.
Eu sou membro, eu frequento, não falta um culto. Eu prego, eu sou o cara. Mas o publicano batia no peito, gritava e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, eu não sou nada, miserável homem que eu sou. Jesus vai falar assim: quem vai sair justificado? O fariseu ou o publicano? Aqueles que humilham, Deus exalta. Aleluia. Deus tem exaltação para quem está se humilhando aqui hoje, para quem está reconhecendo os seus erros, os seus pecados. Não julgamento, apontar as pessoas, mas é reconhecer os nossos erros e dizer: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é que atrai a atenção de Deus? Atrai a atenção de Deus o aflito, o abatido de espírito, aquele que treme da palavra do Senhor. Tremor aqui fala em reverência, obediência à revelação divina. Não ter medo, mas é em obediência e reverência à palavra de Deus. Sabe que Provérbios, Salomão disse que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. É reverenciá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui nessa noite. Aleluia! O olhar de Deus, a atenção de Deus. Quem é que Deus está enxergando e está aprovando? Quando Deus olha para nós nessa terra e vê nós humildes, coração contrito, quebrantado, Ele olha e vê verdade, vê adoração. Então o favor dele vem para as nossas. Pastor, eu quero o milagre de Deus. Atrai a atenção dele. Servindo, amando, adorando, se quebrantando diante da presença do Senhor, você atrai a atenção de Deus. E Ele é Deus, que tem milagre para você. Aleluia. E muitos milagres para a glória do nome dEle nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós olhamos Jesus dizendo já na graça, se manifestando, João capítulo 15, versículo 5, dizendo: sem mim vocês não podem fazer nada. Quantas pessoas que não têm entendimento, discernimento, conhecimento, não têm experiência, a graça não se revelou, não se manifestou para ele ainda. E ele vai bater no peito e dizer assim: eu faço, eu posso, eu tenho, eu consigo. No final de tudo, não consegue, não pode nada. Jesus é categórico em dizer: sem Ele, nada podemos fazer. Mas quando você tem um coração quebrantado, tem sensibilidade diante do Senhor, Ele tem exaltação para a sua vida, para a glória do nome dEle. Tem alguém aqui nessa noite que recebe essa palavra no seu coração? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente tem alguns exemplos da Bíblia, eu não vou enumerar, até por conta do tempo, mas olhamos aqui para Atos, capítulo 13, versículo 22, vai ser mencionado sobre Davi. O texto diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua obediência. Obedecia ao seu pai, mesmo ele sendo um bastardo, ele obedecia. E na sua simplicidade e humildade, Davi atraiu a atenção de Deus. Deus vai escolher agora Davi por detrás das malhadas. É esse que vai agora derrubar incircuncisos. É esse que vai cair, mas Deus vai levantar. É esse que vai reinar, é esse que vai governar sobre a terra. Aleluia. Deus marca essa noite para dizer que Ele é nosso Deus e Ele está aqui hoje. Aleluia. E que a vontade dEle é que eu e você possamos ter experiências com Ele, através da simplicidade, da humildade. Deixa o soberbo é abatido, mas os humildes, o Senhor os exalta. Então, o que precisamos, irmãos, para atrair? Você tem aqui hoje a palavra, e essa é a palavra que Deus tem para nós hoje aqui: atrair a atenção de Deus. Aonde quer que estamos, aonde quer que formos, o olhar de Deus. A Bíblia diz que o olhar está sobre os bons e os maus. E o olhar de Deus está nas nossas vidas. E eu glorifico a Deus pela minha e pela sua,
porque estamos aqui num ambiente como esse e é a vontade dele nós estarmos aqui hoje. Foi a graça, a bondade, o favor do Senhor estarmos reunidos nesse ambiente aqui para você ouvir essa palavra, guardar no seu coração e entender como eu faço para agradar a atenção de Deus. Às vezes, meu irmão, você pode pensar 1 milhão de coisas, mas a palavra é simples aqui para a noite de hoje na sua vida. O que o profeta está dizendo aqui, aqueles que atraem a atenção de Deus, é aquele que é humilde, contrito em espírito e que treme a palavra de Deus. Pronto. Às vezes alguém vai pensar, eu tenho que ser um sumo sacerdote. Para atrair a atenção de Deus, eu tenho que ser profeta, eu tenho que ser rei. Para atrair a atenção de Deus, eu tenho que ser semideus, eu tenho que ser um anjo. Não, para atrair a atenção de Deus, você tem que, segundo a palavra de Deus, contrito, pobre em espírito e tremer da palavra do Senhor, obedecer, reverenciar. Se prepara, meu irmão, porque Deus vai cumprir o que Ele prometeu nas nossas vidas. Tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. A gente vê Mateus capítulo 26 e versículo 75, que Pedro, ele nega Jesus. Ele nega Jesus, mas depois ele se arrepende e chora amargamente. Pedro pecou. A questão, irmãos, de pecar, quem não peca? Agora, pecou, tudo que Deus quer de nós é o arrependimento. Arrepender-se, arrepender-se e arrepender-se. E não voltar aos mesmos erros. Que você receba essa palavra de Deus para a tua vida hoje, em o nome do Senhor Jesus. Há muitos exemplos na Bíblia de homens que atraíram a atenção de Deus e que mudaram a história. Moisés foi um. Nós poderíamos enumerar homens aqui hoje que atraíram a atenção de Deus. Moisés foi um. Estava cuidando das ovelhinhas do seu sogro Jetro e de repente uma sarça. Ela começa a queimar. Era comum no lugar em que ele estava, mas ela não se consumia. E aí Moisés vai atentar porque a sarça não se consumia. E ele, quando atenta-se, aí uma voz saiu do meio da sarça. Era o próprio Deus falando com Moisés. Aleluia. Porque Moisés atraiu a atenção de Deus. Ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não quis ocupar um lugar de governo. Ele não quis ocupar um trono. Não, Moisés, ele sabia quem ele era, a sua origem. Eu acredito e conjecturo aqui que Moisés, ele fugiu para guardar um cumprimento de um propósito, de um plano. Porque o plano de Deus é maior, meu irmão, do que qualquer homem possa viver aqui na terra, um propósito seu, uma sua vontade sua. A vontade de Deus, ela é muito maior do que tudo aquilo que um homem, eles possam achar que venha a ser nessa terra. Amém ou não amém? Amém. Eu estava vendo esses dias, passou assim bem rápido um vídeo dos 3 presidentes juntinhos, da Rússia, da Coreia do Norte e da China. As 3 potências do mundo juntinhos. E eles falando assim, parece que vazou um áudio, que eles queriam viver até 150 anos. Estavam trabalhando para viver até 150, através de transplantes de órgãos. Esses homens querem viver até 150 anos. Deus, olhe o que a palavra diz de homens assim, circuncisos, arrogantes, prepotentes e soberbos. Não passam de nada, lama, pó e cinza. A palavra é aquela que Jesus disse, louco, se te pedirem a tua alma, o que tens a oferecer? Mas eu glorifico a Deus pelas nossas vidas nessa noite. Eu quero orar com você agora, amém? Em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus, ele venha, irmão, continuar fazendo a obra dele nas nossas vidas. Tudo o que precisamos é ter um coração quebrantado. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Tem uma palavra, é um provérbio que diz que a palavra branda, ela faz o quê? Acalma o furor. A palavra branda acalma o furor. Você percebe que quando você vai, às vezes,
os pais, as mães, ou talvez uma autoridade, e uma autoridade que eu digo sobre um funcionário de uma empresa, às vezes uma autoridade policial, vai fazer alguma exigência, e às vezes alguém vem com violência, com arrogância e com ignorância. Sabe, você tem um funcionário, ou você tem um filho, você pede algo para o seu filho, não vai fazer. Ou se você vai corrigir, advertir alguma coisa, eles fazem um estardalhaço. Como é que você fica? É triste, não fica? Você fala assim, quer saber? Não fala mais nada não. Não é ou não é? O pastor passa por isso. O pastor, quando vai corrigir a ovelha, se a ovelha está marruda, ou tem ovelha que não é ovelha, é bode. Aqui não tem não, amém? Já peguei uns bodes por aí que, meu Deus. Eu já cheguei, meu irmão, quase apanhar. Eu... Veio uma tristeza muito grande. Mas quando você vê alguém submisso, obediente, está entendendo? Você tem um funcionário, sim, senhor. Você tem um filho obediente? Sim, pai. Sim, senhora, mãe. Sim, senhor, sim, senhor. Você tem alguém que submete uma autoridade? Sim, senhor. Não, o senhor está certo, eu estou errado. Um dia eu fui parado, faz tempo já. E eu não prestei atenção, tinha vencido o documento do carro. Na época tinha um Palio. E o policial me parou. Ele pegou o documento e ele olhou, mas esse documento está vencido. E eu não tinha me atentado. E ele disse, sabe que eu posso prender o seu carro? Eu falei, eu sei, sim, senhor. Mas se o senhor me der uma oportunidade, eu vou corrigir isso aqui. Eu não me atentei. Se o senhor me der uma oportunidade, eu vou arrumar esse documento. Ele disse, vai embora, faz de conta que você nem me viu. Você está aqui ou não? Sabe qual é o problema do mundo? Muita rebeldia, muita arrogância, muitas pessoas altivas de coração. Sabe qual é o problema do mundo? As pessoas não aceitam mais, irmãos, uma correção serem advertidas. Não aceitam mais. Todo mundo quer estar acima, ninguém quer estar por baixo. Todo mundo quer ser servo, ser servido, ninguém quer servir. E Jesus falou assim, maior é o que serve. Aleluia, aquele que se coloca na posição de servo é o maior. Porque o Filho do Homem veio para não ser servido, mas para servir e dar a sua vida por amor de muitos. A recompensa, irmãos, está no servir. Quer atrair a atenção de Deus? Às vezes você pensa assim, olha, na igreja vai ser o meu maior dízimo. Eu vou dar o maior dízimo. Na igreja aqui eu vou pagar o aluguel. Amém, que bênção. Pode pagar, você está aqui ou não? Pode dizimar, sim. Mas eu quero dizer para você que, meu irmão, a maneira e forma de atrair a atenção de Deus é um coração quebrantado. Aleluia, é um humilde em espírito, atrai a atenção de Deus. Aleluia, se prepara porque vai transbordar daquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque eu já estou vendo pessoas aqui que estão entendendo o que Deus está falando e está dizendo, Senhor, faz a tua obra, completa a tua obra na minha vida. Então se prepara, porque portas vão se abrir, porque enfermos serão curados. Se prepara, haverá um poder, um mover, um manifestar, um agir, um efetuar de Deus. Se prepara de Deus na tua vida, se prepara, meu irmão. Deus é Deus que está aqui nesta noite em espírito e verdade, querendo pegar a mão, alguém pela mão e dizer, levanta, anda comigo, meu filho. Ah, pastor, eu errei, eu falhei. Se você se arrependeu, a glória da última casa será maior do que a primeira. Pedro, ele realmente negou a Jesus, mas Jesus foi lá no mar, na beira-mar, chamou Pedro, vem cá, Pedro. Jesus prepara uma churrascada, pega um peixe lá, prepara uma churrascada, chama Pedro no particular e diz, Pedro, você me ama? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabe. Pedro, você me ama mais que esses aí? Senhor, sim, tu sabe. Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhinhas. Tem coisa grande de Deus, eu não sei para você, mas para mim está chegando e está vindo. Tem coisa grande de Deus chegando para alguém aqui. Eu sou o primeiro, já tem o segundo, o terceiro ali. Então começa a adorar e dar glória nessa noite. E diga ao Senhor, diga, Espírito Santo, faz a tua obra. Diga, Espírito Santo, completa a tua obra na minha vida. Faz a tua obra. Diga, Deus, eu quero viver as tuas maravilhas, eu quero viver os teus milagres. Diga, Deus, fale com ele um minutinho falando com o Senhor.
Você que está em casa, receba de Deus para a tua vida também, em nome de Jesus. Espírito Santo, sobre o trono, que vive sempre, seja mais um pouquinho, fala com ele. Deixa o Espírito Santo dar agora aos nossos corações essa noite. Deixa o Espírito Santo perscrutar agora os nossos corações nesse ambiente aqui agora. Esse é o momento propício de você se derramar e entregar a Ele nesse momento, em adoração, em verdade, em Espírito. Sim, Jesus. Sim, Deus. Eu declaro sobre a tua palavra hoje, meu Deus, que viveremos essa verdade, atrairemos a tua atenção, Pai, e viveremos grandes coisas. Haverá grandes manifestação do teu Espírito Santo nessa vida, nesse lugar. Sim, Jesus, eu creio, Pai.